Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro e estou aqui para mais um vídeo análise de The Sopranos. Se você do outro lado por acaso não me conhece, não acompanha o canal aqui há algum tempo, semanalmente eu tô aqui para analisar um episódio de The Sopranos. A gente já tá na terceira temporada, estamos chegando aí na metade da série já. Tem análise de todos os episódios até aqui e hoje a gente vai falar do sétimo episódio da terceira temporada, Second Opinion. E meus amigos, que temporada fantástica! Esses episódios aqui da metade pro fim da temporada, toda a temporada é muito boa, mas esses da metade pro fim da temporada são realmente talvez dos melhores que The Sopranos produziu ao longo dos seus excelentes anos na televisão. Esse episódio aqui, ele é escrito pelo Lawrence Konner, que é um roteirista que estreia nesse episódio aqui em The Sopranos. Ele roteirizaria 3 episódios de The Sopranos, esse é o primeiro deles, e a direção é do Tim Van Patten, que, como vocês já sabem aí, quem acompanha, é um diretor figurinha carimbada aí de The Sopranos, que dirigiu diversos episódios excelentes. Essa minha análise aqui, eu vou dividir ela pelos arcos desse episódio. E eu vou começar com aquele que eu considero o arco mais importante. Antes disso, só explicando um pouco o nome do episódio, Second Opinion, segunda opinião. Ele se dá por conta do, quem assistiu o episódio deve saber, a segunda opinião que o Júnior vai buscar por pressão do Tony, né, por conta do câncer que ele acabou de operar, com o Dr. Kennedy, que ele adora. O Tony pede para que ele vá procurar uma segunda opinião, mas também se aplica, de certa forma não, se aplica totalmente também a Carmela, por conta da terapia que ela vai buscar. Ela vai buscar uma segunda opinião depois de se consultar sozinha com a terapeuta do Tony, a doutora Jennifer Melfi, que ela já viu nos últimos episódios junto com o Tony. Então, por isso eu já começo dizendo que esse é o arco mais importante do episódio, que é o arco da Carmela Soprano. Inclusive, a Edie Falco seria indicada e venceria o Emmy, seria o seu segundo Emmy da sua trajetória em The Sopranos por conta desse episódio aqui. O episódio, ele tem esse momento da Carmela na terapia, como eu disse, ela vai ver a doutora Melfi, e a primeira cena dela no consultório é exatamente idêntica, igual à cena do Tony no episódio piloto. Ali na sala de espera, e agora ela tá olhando para aquela estátua, que é uma estátua de uma escultura de uma figura feminina, e ela tá literalmente posicionada abaixo do ventre, ali entre as pernas dessa mulher. Eu disse na minha análise do piloto de The Sopranos, que tá aqui no canal, que era como se aquele homem estivesse nascendo diante dos nossos olhos. Ele está logo abaixo do ventre daquela figura feminina. E eu realmente tenho essa interpretação. Não acho que a gente consegue aplicar ela a Carmela, mas a gente consegue aplicar uma outra interpretação que tem para essa cena do Tony no piloto, que é a grande questão que leva o Tony à terapia e que guia boa parte dos problemas dele na vida e na série como um todo, é a questão da relação com a sua mãe, a sua questão materna, muito mal resolvida. E na Carmela, a gente nunca teve muito indício de que ela teria essa questão materna e tal, mas nesse episódio vai ter, os pais da Carmela começam a frequentar mais a casa dos Sopranos depois da morte da Lívia, e a gente vê uma discussão da Carmela com a mãe dela, sobre a qual eu vou me aprofundar um pouquinho mais pra frente. Mas então, eu acho interessante que tem essa interpretação aqui. A Carmela, ela começa a falar do Tony, ela começa a se abrir com a doutora Melfi, e ela chora, né, diante da psiquiatra, que sugere que ela deve fazer terapia também e dar um contato de um colega que foi professor dela na faculdade. Voltando à casa dos Sopranos, ainda a gente mantendo aqui o foco no arco da Carmela, a gente vê que... Primeiro tem um detalhe, tá? Eles estão todos jantando ali, Tony, sogros, Carmela e AJ, e o AJ fala de uma viagem de escola para Washington e tal, que ele não quer ir, e o Tony força que ele vá, e o AJ olha pra ele e fala assim, a gente vai visitar a sede do FBI. E tipo assim, ó, isso não é um problema pra ti? E o Tony diz, e aí, qual o problema, né? Então é uma cena engraçada do AJ já ciente, já adolescente, ciente das atividades do pai. E aí os pais da Carmela começam a falar e tal, e o Tony tem que sair porque ele recebe uma ligação, tem que sair pra resolver um pepino.
E aquilo gera um desconforto, porque o AJ pede pra levantar da mesa também e tal, e parece que a Carmela não tem o controle dos seus homens ali da família, e a mãe dela começa a criticar ela. E a mãe dela fala uma coisa que a gente não tinha visto até então, que ela diz, tu tinha que ter te casado com o fulano, que virou um farmacêutico de sucesso, ela começa a pressionar isso, tipo, das decisões erradas que a filha tomou. Então, essa questão da Carmela com a expectativa dos pais, principalmente da mãe aqui, se torna presente nesse episódio. Inclusive porque eles falam logo depois disso. Eles seguem pressionando ela e ela joga na cara deles, assim, olha aqui, vocês estão falando mal do Tony, mas ele facilitou a vida de vocês, ele conseguiu que o papai, que é construtor, construísse num lugar que não podia, barará, facilitou a vida de todo mundo. E aí ele ainda diz assim, vocês... É muito marcante essa frase. Vocês conseguiram isso de barbada, de graça. I earned it. Eu ganhei. Eu fiz por merecer. E a gente vai entendendo... a gente já sabe um pouco, mas a gente vai entendendo ao longo desse episódio o que na visão da Carmela é o que é o fazer por merecer. É estar casada com o Tony, é aceitar os seus crimes, é ser mais do que testemunha dos crimes dele, de certa forma cúmplice muitas vezes, né? Mas nós vamos chegar nesse ponto que pra mim é a cena mais legal e mais acachapante do episódio. Inclusive, né, tem um outro ponto aqui da Carmela, que é ela vai ter um almoço com o reitor da faculdade da Meadow. E isso tem a ver com isso que eu tô falando. Uma outra cena da Carmela, tá? Que ainda não é essa cena que eu disse que é melhor, mas é certamente uma das melhores cenas daí de Falco e do Tony, uma cena extremamente engraçada, divertida. Ela tá marcando a consulta com o psiquiatra no telefone na rua e ela tá fumando. A Carmela Soprano não é fumante, mas isso mostra o nível, o estado de nervos que ela tá, o quão nervosa ela tá por conta disso, assim, tipo, ela vai pra terapia, ela tá a fim de falar dos problemas conjugais que ela tem e tal. E aí o Tony aparece, como que não quer nada, e reclama, ele mostra a caixa de suco de laranja e reclama que é um suco com polpa. E ela diz, você gosta de polpa? Tipo, eu comprei o que tu gosta. Não, eu gosto do que tem um pouco de polpa, não esse aqui tem polpa demais. E ela se irrita e atira o telefone no marido e eles começam a brigar. É uma cena muito engraçada, mas mostra as coisas às quais ela se sujeita para ganhar as benesses que o Tony oferece. Para ganhar as joias, as roupas, para ter o dinheiro para reformar a casa, para viajar, enfim, para fazer para ir jantar fora, para fazer tudo que ela, para ter um carro bom, para fazer tudo isso que ela faz. É esse tipo de coisa que ela tem que merecer, que ela faz por merecer. Coisas muito piores, inclusive, mas é um pouco disso que ela tá falando pros pais dela. Então é uma cena que ilustra isso perfeitamente. Aí sim, finalmente, a gente vê a Carmela indo pra terapia com o médico que a Melfi recomendou. Um ponto muito curioso, assim, interessante, esse cara, esse ator que interpreta o psiquiatra, cujo nome me faltou agora, não era pra ser esse cara, era pra ser o Mike Nichols, diretor extremamente famoso, né, incrível, que faleceu já, e ele acabou não querendo ser, porque ele faria uma ponta ali como um médico judeu, apesar dele ser judeu, ele achou que ele não se encaixava para o papel, e eu acho que esse ator, que já faleceu também, se encaixa perfeitamente, assim, eu acho que ele manda muito bem nessa cena. E que cena poderosa, que cena desconcertante, assim. Olhem como a Carmela tá vestida, como se sobressai o crucifixo dela na roupa. Porque a religião, para ela é quase como uma armadura que ela utiliza, né? O catolicismo dela, com todas as suas hipocrisias que ela carrega. O cara, basicamente, o médico, ele desconcerta a Carmela Soprano. Ele vai sempre... Ele tá ajudando ela, como talvez ninguém vai ajudar ao longo de toda a série, toda a sua vida. Ele tá dando um conselho valioso, mas ele tá fazendo isso sem piedade. Ele diz assim, ó... O teu marido, pelo que tu tá me contando, ele é um criminoso, deve ter cometido crimes abomináveis. Tu tá te beneficiando dessa relação, tu usa o dinheiro dele, tu tá te enganando, ele te trai. O que tu tem que fazer não é... E ela ainda tenta, então eu tenho que lidar com isso, assim, não sei o que, assim, eu tenho que fazer... Não tá me entendendo. Termina com ele, pega teus filhos e vaza.
Aí ela ainda tenta, não, pois é, mas eu vou precisar de uma pensão pra me manter e tal. Não tá me entendendo. Esquece esse dinheiro, não aceita mais o dinheiro dele, te vira de outro jeito. E aí é difícil, porque daí, assim, tudo o que ela se acostumou, tudo que ela ganhou ao longo da vida, né, tudo que ela fez por merecer, tudo vai por água abaixo. Ela nunca precisou matar ninguém, mas ela precisou olhar para outro lado e aceitar que essas coisas eram feitas para ela viver do jeito que ela vive. Então, o conselho que ele está dando é muito difícil. Não é só ela deixar o casamento para trás. Ela deixar todos os bens materiais e toda a maneira como ela sustenta a família, os filhos, né, como ela alimenta os filhos, esquecer de tudo isso. E ele ainda diz, a gente não vai seguir fazendo terapia, eu não vou seguir te tratando porque eu não aceito dinheiro de sangue. Então, olha como é forte isso. A Carmela tá totalmente destruída pelo que o médico tá, pelo que o psiquiatra tá dizendo. E essa é uma das cenas mais é desconcertante a palavra de The Sopranos, eu acho, com relação a Carmela. Esse choque de realidade que ela vai ter com esse médico. Ela ainda tenta a questão do crucifixo, eu acho muito simbólica, porque ela tenta fazer uma relação ali de religião, porque o médico é judeu e tal. Eles, não. Aí ela fala, nós católicos, a família é muito importante. Não, eu sou casado há mais de 30 anos, sou feliz e tal, tu não tá entendendo, não tem nada a ver com isso. E aí ela ainda fala ela ainda cita, né, comete o erro de dizer, não, eu tenho falado com o meu padre, que diz pra eu tratar o Tony assim, ele, aí como que tá indo isso? Como tá dando certo? A gente vê isso desde a primeira temporada, ela tentando resolver esses problemas junto com o padre e tal, que é uma coisa que não faz nenhum sentido. Então, que cena poderosa, assim, que atuação perfeita da Edie Falco, porque eu acho que muito merecido o Emmy por conta do que ela apresenta nesse episódio. Inclusive, por conta do que ela apresenta depois. Como é triste e, assim, frustrante e, ao mesmo tempo, né, nos deixa pra baixo, assim. A gente vê ela em casa, mas tá na última cena do episódio, a gente vê ela em casa, ela tá atirada no sofá, totalmente deprimida. O Tony chega, diz que quer levar ela pra jantar, aí ela cita os 50 mil que ela ficou que ela quer que eles paguem pra faculdade da Meadow pra ter o nome deles lá e tal, pra beneficiar ela, que o Tony ficou se negando a pagar o episódio inteiro. E ela diz assim, não, tu vai pagar, é isso que eu quero, eu preciso que tu faça isso por mim, não tem conversa, beleza? O Tony, ok, vamos pagar. E aí eles, nesse acordo silencioso, mais uma vez, concordam em seguir essa vida deles em casal, com todos os problemas que os dois sabem que existem, mas que nesse momento ela mais uma vez topa fechar os olhos. Então é desconcertante, assim, porque ao mesmo tempo que o psiquiatra deu pra ela o conselho que ela precisa pra salvar a vida dela, pra se livrar de culpa, pra salvar os filhos, pra eles terem talvez um futuro mais limpo, ela meio que percebe que vai dar trabalho demais, que talvez não vale a pena, que ela foi longe demais com isso já, então não tem o que fazer. Então é difícil, assim, e revela o quão complexa é a personalidade da Carmela, né? Então, assim, eu poderia ficar falando horas sobre isso aqui, e vou ficar falando horas, porque a gente tem um grupo de WhatsApp exclusivo de The Sopranos, no qual essa semana, em que esse vídeo está indo ao ar, eu vou falar exaustivamente com os membros do grupo sobre essa cena, sobre o arco da Carmela nesse episódio, que é certamente muito interessante e vai ser certamente uma discussão riquíssima, porque todos os membros do grupo de WhatsApp participam. Um grupo que está sendo me surpreendendo, assim, tudo que a gente fala sobre The Sopranos, sobre o universo de The Sopranos, coisas envolvendo os atores da série, outras produções, enfim. É um grupo que está sendo muito legal e se você aí quiser participar, é muito simples, é só ler as regras no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Beleza, esse episódio tem também outros arcos muito, muito importantes, principalmente o do Corrado Júnior Soprano, né? Que mostra... quem começa o episódio, na verdade, né? Com ele sonhando por conta dessa cirurgia que ele vai estar fazendo para remover o tumor. O sonho dele é muito engraçado, porque para ele conseguir a cura do câncer, ele precisa entregar o Tony pro FBI. E aí sai no jornal, um jornal imaginário ali que ele conseguiu, que o Tony foi preso e que ele se casou com a Angie Dickinson. Então é engraçado. Tudo isso do delírio ali dele na cirurgia. Ele ainda ouve a voz da Lívia, né, da cunhada dele, que já faleceu. Enfim, é mais um momento de sonhos de The Sopranos que é bem interessante.
E a gente já vê logo na cirurgia que o Dr. Kennedy, Dr. John Kennedy, mesmo nome do ex-presidente, é um cara muito prático, né? Vamos resolver isso aqui, já tem uma outra cirurgia, pá. E é isso que o Júnior adora nele. Além do fato dele se chamar John Kennedy, que por algum motivo o Júnior fica encantado, né? Porque ele é o mesmo nome do ex-presidente, que o Júnior amava e tal. Ele é muito prático. Removeu, deu, resolveu, não resolveu, não precisa fazer quimioterapia e tal. E eles saem eles vão pro médico, eles vão numa consulta onde o Kennedy diz pra ele que pode ser que ainda tenha alguma célula maligna e vai ter que abrir ele de novo e tal. E o Bob Bacala não faz muita pergunta, assim. E aí o Júnior fica putaço com o Bob no caminho pra casa, porque como é que tu não perguntou? Eu li num artigo, ele leu um artigo numa revista que pessoas idosas têm que levar acompanhantes pro médico, porque essas pessoas é quem fazem as perguntas certas. E o Bob não pergunta basicamente nada. E o Júnior fica revoltado. É o Tony quem sugere que ele procure uma segunda opinião. O Júnior acha que, primeiro, que não quer, porque o cara se chama John Kennedy, e segundo, ele acha que ele ele acredita numa teoria da conspiração que o Júnior quer, que o Tony quer que ele faça isso, porque no fundo o Tony quer que ele morra pra ele poder comandar a Nova Jersey sozinho. O que é um absurdo, porque na verdade o Tony já comanda a Nova Jersey sozinho. O Júnior não tem basicamente nenhum poder mais. Ele reúne uma junta médica, né, para avaliar a situação, que eles sugerem que talvez a abordagem do Kennedy não é a melhor, e o Kennedy fica chateado assim, com isso. Tipo, não atende mais as ligações do Júnior e tal. E aí, antes de eu falar o que vai acontecer, né, o Tony, ele pergunta, assim, é muito engraçada essa admiração que o Júnior tem pelo John Kennedy, só pelo nome dele e tal. E aí ele fala, tá, por que tu gosta tanto do Kennedy? Porque e aqui o negócio do Hoffa. Ele está se referindo ao Jimmy Hoffa e os seus sindicatos lá, coisa que é retratada no filme O Irlandês, dizendo que tinha muitos problemas com o Kennedy. Só que não é o John Kennedy, é o irmão, o Robert Kennedy, que era procurador-geral dos Estados Unidos e que tentou acabar, né, com o envolvimento dos sindicatos com a máfia. O Jimmy Hoffa era um cara extremamente protegido, acabaria sendo morto pela máfia, mas protegido pela máfia, e o irmão do John Kennedy estava tentando acabar com isso, assim. E então, tá, por que o Júnior gosta tanto se o Kennedy causou tantos problemas? Ele, não, foi o irmão. O John, que foi o presidente, era um cara muito legal. E aí, provando que o Júnior estava errado sobre a conduta do Tony, o Tony vai com o Fury para intimidar o Dr. Kennedy lá no campo de golfe. Uma cena clássica, assim, de mafioso. Eles vão intimidando aos poucos, vão dar um presente para ele, obrigam ele a aceitar o presente e tal, né? E deixam ele realmente com medo, tanto que ele volta a fazer contato com o Júnior. Um outro núcleo, digamos assim, do episódio, lá no Badabing, isso que é uma questão que vai impactar bastante o Tony, tá? E vai voltar nos próximos episódios. A gente vê um brinquedo que se chama Big Mouth Billy Bass, que é esse peixe falante aí. Né? Foi um brinquedo que acho que aparentemente foi bem popular no fim dos anos 90 nos Estados Unidos e que todo mundo lá do Badabing gostou, achou engraçado, só que o Tony, ele se lembra, cada vez que ele olha para esse peixe, ele se lembra do Big Pussy. Tanto porque tem vários motivos, o nome do peixe é Big Mouth, Big Pussy, né? Vocês entenderam? Também porque o Pussy aparece pro Tony em sonhos como um peixe, muito parecido com aquele, como um peixe falante. E também porque a música que o peixe canta é Take Me to the Water, Me Leve pra Água, que é onde o Pussy foi atirado depois de morto. Isso resulta num ataque de raiva com o Georgie, o cara lá do Badabing, que sempre acaba apanhando, sofrendo, ele já teve que usar um tapa-olho por ter sido atacado pelo Ralph, e agora apanhou de telefone do Tony, é um saco de pancada deles todos. E uma outra questão que vai fazer o Tony se lembrar do Big Pussy é que a Andy Bonpenseiro vai aparecer nesse episódio, a esposa do Pussy. Primeiro ela vai encontrar com a Carmela no supermercado, como quem não quer nada e tal. Ela vai reclamar de dinheiro e dizer que a cadela dela precisa de operação e que ela não conseguiu mais, né, sem o Pussy e tal. E aí o Tony... a Carmela conta isso pro Tony. E aí é engraçado que o Tony, a reação do Tony é de mentir. Ele começa a mentir compulsivamente pra Carmela. Primeiro que ele começa a dizer que
que o Pulse foi levado para o programa de proteção a testemunhas do FBI, coisa que a gente sabe que é mentira, e que se a Carmela pensasse um pouquinho, ela também se daria conta que é mentira, porque geralmente, se alguém vira testemunha do FBI, essa pessoa leva a sua família junto, e a Andy foi deixada para trás. Então, né, não precisaria pensar muito para se dar conta do que aconteceu. E aí ele fala até mal da cachorra, aquela cachorra, fala mal dela, assim, coisa que o Tony nunca faria, porque ele se nega a falar mal de animais, né? Então, até isso revela o comportamento compulsivo de mentira do Tony. Se não tivesse essa mentira associada, dele tá mentindo muito na cena, eu acharia essa uma fala problemática e mal feita do ponto de vista de roteiro, dele falando mal da cachorra, que é uma coisa que ele não faria. Mas inserido nesse contexto, em que ele tá mentindo sem parar, eu acho que faz todo sentido. E ele vai visitar a Andy com um taco de beisebol, né? Ameaça ela e tal. E vejam como essa cena é curiosa, porque ele é uma figura extremamente ameaçadora e violenta na cena inteira, menos quando ele tá falando com a cachorrinha. Ele se agacha ali, vira mais inofensivo, faz carinho, porque eu acho que, apesar da Andy ficar com medo de ele fazer alguma coisa pra cachorra, a gente sabe que ele jamais conseguiria machucar um animal, assim, né? A relação dele com os animais é uma coisa muito, muito marcante e até patológica, né? Até relacionada enfim, sociopatia, psicopatia dele, enfim. Um outro arco, não por último, mas não menos importante, tá? E que vai ser muito importante em alguns episódios à frente, é a relação do Chris com o Paulie. Eles estão se estranhando, o Chris recém se tornou membro da máfia e o Paulie tá fazendo ele pagar o preço, né? O Paulie tá acima dele, o Paulie é capitão. Começa a acusar ele de estar usando escuta, faz ele tirar a roupa inteira no Badabing pra ver se ele não tá usando nenhuma escuta. O Chris leva sapatos lá que ele roubou pra Adriana, o Paulie vai lá, chega na casa dele de madrugada e confisca os sapatos pra dar pra namorada dele. E faz a pior coisa que ele faz aí no episódio, que é ele tá revistando o quarto do Chris e ele pega as calcinhas da Adriana e começa a cheirar, né, revoltando com toda a razão o Christopher, e é uma cena, né, que mostra que é absurdo o cara fazer isso, só que também é muito engraçado, porque o Tony vai cobrar ele e ele fala, não, ele não se casou com ela ainda, a partir do momento que ele se casar com ela, qualquer coisa que toque nas partes dela tá fora dos limites. Então, não tem como não achar engraçado, né? Mas é isso vai culminar, como eu disse, numa questão muito legal, episódios à frente, mais precisamente, pra mim, aquele que é o melhor episódio de The Sopranos, que é o 11º, Pine Barrens. Beleza, gente? Era isso que eu tinha pra dizer. Essa foi a minha análise do 7º episódio da 3ª temporada de The Sopranos. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que acharam desse vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!